Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e hoje vou continuar mostrando quem serão os virtuais concorrentes à Prefeitura de Mogi das Cruzes nas eleições municipais de outubro próximo. Na edição de ontem, apresentamos as trajetórias dos virtuais candidatos a prefeito Rodrigo Valverde, do PT, Fred Costa, do PDT, Caio Cunha, do PV e Gondim Teixeira, do PTB. Todos eles já se preparam para enfrentar aquele que é considerado por muitos o candidato a ser batido nestas eleições, que é o atual prefeito e virtual concorrente à reeleição, Marcos Melo, do PSDB. Levado pela política, pelas mãos de seu amigo pessoal Marco Bertaioli, que lhe permitiu conhecer praticamente todos os setores da prefeitura, como observador e auxiliar direto do então prefeito durante seus 2 mandatos, Melo acabou sendo convencido a disputar a sucessão da prefeitura em 2016. Pouco conhecido do eleitorado da cidade, ele teve como padrinho o prefeito Bertaioli, que terminava o seu 2º mandato com um elevado índice de aceitação entre os mogianos. Bertaioli jogou todas suas fichas e prestígio na eleição de Melo, que conseguiu chegar lá, conquistando 129.755 dos votos válidos. Ele se elegeu em primeiro turno com apoio de 64,34% do eleitorado que participou daquele pleito na cidade. Ainda em lua de mel com Bertaioli, o prefeito Marcos Vinícius de Almeida e Melo assumiu o cargo no início de 2017 e, com a ajuda de seu antecessor, montou o secretariado, aproveitando alguns nomes do governo anterior. No cargo, passou a enfrentar dificuldades resultantes de uma crise econômica que se agravava a cada dia. Por isso, Melo foi obrigado a fazer cortes profundos em seus planos e passou a trabalhar para manter a cidade em funcionamento, com os seus principais serviços básicos em operação e ainda tocando as obras que estavam garantidas por verbas carimbadas, principalmente verbas federais, como a 2ª passagem subterrânea do centro e a Avenida das Orquídeas, concluídas ambas durante o seu governo. As primeiras divergências entre Melo e Bertaioli, no entanto, não tardaram a aparecer. Melo passou a avaliar que Bertaioli estaria tentando interferir demais em seu governo, enquanto Bertaioli, por seu lado, reclamava da falta de maior respaldo político e administrativo do prefeito Marcos Melo, inclusive para a sua candidatura a deputado federal. Alguns fatores foram ainda mais fundamentais para aprofundar o distanciamento entre os dois. Um confuso aumento do IPTU, que resultou numa das maiores manifestações de protesto da população mogiana durante a inauguração do 2º túnel do complexo viário Jornalista Tirreno da Zambiagem no centro, levou o ex-prefeito a pedir a cabeça do secretário de Finanças na época, indicado para o cargo por uma fonte ligada ao governo do estado de São Paulo. O clima entre os dois se agravou ainda mais após a eleição de Bertaioli para a Câmara Federal em 2018. A situação só não ficou definitivamente insustentável entre os dois, porque amigos em comum passaram a insistir numa reconciliação, alegando que tal afastamento entre ambos seria aquilo que o ex-diretor do Ciesp de Mogi, Ângelo Albeiro Filho, costumava classificar como jogo de perde-perde, ou seja, uma situação nada positiva para ambos e que poderia acabar beneficiando os adversários políticos nas eleições deste ano de 2020. A reaproximação teve início, inclusive com as bênçãos de Valdemar Costa Neto, amigo de ambos. Para ele, o grupo político da situação na cidade só teria a perder com a manutenção do afastamento entre Melo e Bertaioli. Os primeiros sinais de entendimento vieram no final do ano passado, em encontros públicos onde Bertaioli e Melo participaram. Ambos voltaram a se tratar como virtuais aliados, e embora isso não tenha sido oficialmente sacramentado para o público externo. A verdade é que uma reunião havida em Brasília, onde Melo e Bertaioli conversaram por um longo tempo, foi o pontapé inicial para que essa reaproximação
se consolidasse. Ainda não se sabe ao certo qual será a posição de Bertaioli em relação à candidatura de Marcos Mello à reeleição. Este, por sua vez, busca ocupar os espaços políticos disponíveis, trabalhando com os olhos voltados para o pleito deste ano. Bertaioli, na fase mais aguda da crise, chegou a dizer que uma pesquisa de opinião a ser feita nos primeiros meses de 2020 apontaria o candidato do grupo e que, se fosse Mello escolhido, ele teria o seu apoio. E enquanto a tal pesquisa não vem, os adversários buscam fazer de tudo para tentar aprofundar o distanciamento entre os dois antigos aliados e, apesar das indefinições aparentes, é muito provável que os ânimos sejam plenamente serenados e que Bertaioli e Mello voltem a se aliar para as eleições de outubro próximo. Se isso não acontecer, existe até mesmo a hipótese de Bertaioli deixar o Congresso e voltar à cidade para se candidatar a prefeito. Uma hipótese que, aqui na visão do colunista, é pouco provável, já que o ex-prefeito estaria dando um passo atrás em seus planos de avançar cada vez mais na vida pública, buscando projetos mais ousados para a sua carreira política. Bertaioli tem planos de chegar ao Senado e, quem sabe, até a cargos mais altos dentro do estado de São Paulo ou da própria União. As próximas semanas e meses, portanto, serão de definições dentro do grupo situacionista aqui na política mogiana. Afinal, as articulações deverão caminhar a toda velocidade para a busca de uma solução definitiva para essa situação. O tempo certamente vai dizer como ficará o quadro sucessório definitivo para as futuras eleições em Mogi das Cruzes. Não tenham dúvida que isso vai acontecer e agora, nesses primeiros meses deste ano. O começo do ano político promete, portanto, muito para aqueles que acompanham de perto a sucessão municipal. Eu sou Darwin Valente e amanhã eu volto com mais comentários e informações. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!